Nesse vídeo aqui eu vou explicar alguns cases de sucesso para você estudar. Assiste aí. Bom, você que não sabe, cases de sucesso nada mais é do que pessoas muito importantes ao longo de uma história, ao longo de alguma coisa que elas fizeram no mundo e se tornaram importantes por isso. Por exemplo, o dono do McDonald's, tá? Roy Kent, né? O Roy Kent, ele errou muito a vida inteira dele, tá bom? Tanto que ele foi conseguir dar certo em alguma coisa na vida com 54 anos. Foi, entre aspas, fazendo uma cortina de fumaça para pegar o McDonald's para ele. Isso tem no filme Fome de Poder. Se você não conhece, vai lá e assiste, porque é um baita de um filme, tá bom? Só que o que acontece? Ele tentou vender milkshake, cortina, casa, um monte de coisa e dava tudo errado. Tudo errado. Agora você imagina aqui comigo, se ele tivesse no primeiro erro ficado se lamentando, ficado triste, ficado para baixo e não errado de novo, você acha que ele seria o Roy Kent, o dono do McDonald's, o cara que colocou o McDonald's no mundo para todo mundo? Não, ele não seria. E por que eu tô falando isso? O dono do McDonald's, é claro, né, que ele foi um pouquinho sacana ali. Se vocês assistirem o filme, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas assim, ele foi um cara muito inteligente. Ele soube errar e soube acertar. Mas ele só soube acertar porque ele errou muito. Então é por isso que eu falo, o errar é sempre muito importante. Ao contrário das pessoas que acertam e ficam ali, ó. Acerta, mas fica na mesmice. Por quê? Porque tem medo de errar. Então assim, por que que a gente vê quem não estuda é muito mais criticado do que quem estuda? Pelo simples fato de que a pessoa que está estudando, ela está acertando. Porque sim, tem que estudar. Só que ao mesmo ponto, você tem que praticar. E tem gente que estuda, 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 estuda e morre o mais inteligente do cemitério. Meus parabéns. Você vai no cemitério, a pessoa é a mais inteligente de lá. Só que ela não aplicou, ela não praticou. Então ela morreu com conhecimento para ela. E na minha opinião, nada vale você morrer com conhecimento para você. O conhecimento tem que ser expandido, o conhecimento tem que ser espalhado para alguma pessoa. E se você morrer com conhecimento para você, a sua vida não tá valendo a pena, tá? Então por isso que eu falo, é a teoria do bot, né? Não sei se vocês já ouviram falar. A teoria do bot nada mais é o quê? Se você estudar muito, você vai ficar remando só com um lado. O que, que vai acontecer? O seu bot vai girar. E você vai ficar ali girando. Você não vai conseguir ir para frente e nem para trás. Você vai ficar só girando. Se você praticar muito, você vai ficar só girando também. Só girando, só girando. Agora, se você pegar, estudar e girar, o que acontece? Vai para frente. Se você estuda e pratica, vai para frente. Agora, se você só estuda, agora se você só pratica, você fica parado no mesmo lugar. Então, sim, isso só vai mudar dependendo de você, dependendo do que você fizer. Não adianta você estudar muito para ser o mais inteligente do cemitério. E não adianta você praticar sem ter nenhum estudo. Você só vai estar errando. Claro que você vai aprender, mas se você estudar, você chega muito mais rápido, tá bom? Então é uma. Você precisa dos dois. Você precisa dos dois remos para dar certo, tá bom? Se você ficar se apoiando só em um, vai dar errado, né? E assim, Roy Kent, ele soube fazer isso muito bem. Ele soube errar e soube acertar quando necessário, tá bom? Outra pessoa, Cristiano Ronaldo. Esse daí é um case de sucesso extraordinário, né? Por que o Cristiano Ronaldo? Pô, Cristiano Ronaldo, ele era um cara muito pobre mesmo, né? O pai dele, eu acho que morreu, né? Morreu ou ele foi abandonado, não sei, mas ele cresceu sem o pai, isso é muito difícil, né? E assim, como ele cresceu sem o pai, ele era pobre já, ele não ele tinha tudo para ser uma pessoa errada, para ser um traficante, para ser um ladrão, ele tinha tudo isso, tá bom? Tudo isso porque ele cresceu no meio disso. Mas não, o que que ele fez? Ele pegou, falou: "Não, eu vou jogar bola, eu sou bom nisso, vai dar certo". Com fé em Deus, ele conseguiu ser um jogador de futebol. E não só um jogador de futebol, ele se tornou, talvez, para alguns, o melhor jogador de futebol que já existiu na história do futebol. Mas isso graças à vontade, graças à ambição, graças a ele acreditar que ele ia se tornar um jogador de futebol. Lembra daquela passagem na Bíblia? Tudo é possível naquele que crê? É a mesma coisa. Então, se você não acreditar, se você tiver medo de. Se você tiver dúvida do que você está fazendo, se você tiver dúvida de que vai dar certo, já deu errado, tá bom? Porque a partir do momento que você fica, ai, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Já deu errado, tá bom? Então, sim, você sempre precisa acreditar no que você está fazendo. Você pode não ser o melhor, você pode não ser o que tem melhores condições para dar certo, mas você tem que ser o que mais acredita. Se você mais acreditar, Deus vai olhar para você e ele vai te ajudar.
Eu tenho certeza disso. Assim como já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com algum familiar seu, só dele acreditar, ele conseguiu chegar no resultado. Então é sempre por isso que eu falo, o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que ele não chegou ali onde ele tá apenas brincando de jogar bola, não. Ele acreditou que ele ia conseguir chegar ali e ele acreditou que sim, ele seria um dos melhores do mundo. Porque de onde ele saiu, ele não tinha nenhum motivo para acreditar nisso tudo, tá bom? Então, o Cristiano Ronaldo é mais um case de sucesso, que é para você estudar, tá bom? Pega o Cristiano Ronaldo, estuda, pesquisa mais sobre ele. Pega o Roy Kent, dono do McDonald's, estuda mais sobre ele, tá bom? Essas duas pessoas são pessoas que sim, valem a pena ser estudadas se você quer ser alguém grande, se você quer ser alguém que vai deixar uma marca na Terra, tá bom? Então estude eles. Outra pessoa, é claro que não pode ficar de fora, o nosso querido Ayrton Senna da Silva, tá bom? Bom, o Ayrton Senna é um cara que dispensa comentários, né? O Ayrton Senna, ele era um cara que sim, tinha uma condição boa, a família dele era empresária, né? Só que assim, ele não tinha dinheiro para ir pra Fórmula 1. E para quem não sabe, para ir pra Fórmula 1 precisa de muito dinheiro, muito mesmo. E ele pegou e falou: "Não, pai, vou vender o carro, o meu carro, o dinheiro da faculdade, não sei o quê, e vou pra Fórmula 1. Vai dar certo." "Não, mas você tá ficando louco", o pai dele falou. E o pai dele não tava errado, só que o pai dele pensa como um pai. "Pô, você é doido? E se eu morrer amanhã, quem vai cuidar da minha empresa?" Mas o Ayrton Senna não queria cuidar da empresa do pai. O Ayrton Senna queria ser o piloto de Fórmula 1. E ele foi o maior piloto de Fórmula 1. Pode não ter sido o maior, mas foi o melhor. E aí o que acontece? O Ayrton Senna nada mais é do que uma pessoa que acreditou até o fim de que ia dar certo. Ele se tornou 3 vezes campeão do mundo, com muitas vitórias, muitas pole positions, tá bom? Então assim, o que que acontece? Se o Ayrton Senna tivesse desistido quando o pai dele falou pra ele não ir, quando o pai dele falou pra ele que não ia dar, você acha que ele seria o Ayrton Senna? Teria deixado a marca que ele deixou hoje? Não. Ele só deixou a marca que ele deixa hoje por conta dele ter acreditado em si mesmo. Ele acreditou. E tudo é possível para aquele que crê. E se você não está acreditando no que você está fazendo, se você não está acreditando no seu sucesso, você não acredita em você, você nunca vai ter um sucesso. E sim, isso é triste demais de ter que te falar isso. Mas a vida é assim. Então, acredite sempre em você primeiro, depois acredite em Deus também, e depois esqueça os outros. É só você e Deus que importa, tá bom? Pense sempre nisso. E é claro que existem outros cases magníficos, né? De sucesso, de pessoas que começaram empreendendo, mas falharam, quebraram. Tem muita gente com história bonita aqui nesse país, no mundo, pessoas que viveram. Tem o Walt Disney também, dono da Disney, o Steve Jobs, tá bom? Se você, não sei se vocês sabem, mas o Steve Jobs conseguiu seu primeiro bilhão não foi pela Apple, tá bom? Olha que loucura, mas ele ficou conhecido pela Apple. Então, às vezes, o que você está fazendo hoje não é o que vai te deixar rico ou te deixar com alguma marca registrada, tá bom? Ele só vai ser um suporte para você. Pense nisso. Estuda a história do Steve Jobs, estuda a história de todas essas pessoas, porque elas vão sim te levar para um outro lugar de mente, um outro lugar de perspectiva de sucesso, tá bom? Quando você começa a estudar essas pessoas, você vai ver que o sucesso não é só dinheiro, que o sucesso não é só o capital, não é só o carnal. O sucesso é muito mais do que isso. Você ser rico ou não é muito mais do que isso, tá bom? Então eu sempre gosto de pensar muito nisso e eu quero que você, meu seguidor, pense nisso também, tá bom? Estuda esses cases de sucesso, tá? Pense sempre que tudo é possível para aquele que crê, e se você não tá crendo, vai dar errado, ou já deu errado, tá bom? Eu acredito em você, mas eu quero que você acredite em si mesmo. Isso é mais importante do que tudo, beleza? Então já deixa seu like aí nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal para me ajudar, tá bom? A ideia desses vídeos é um bate-papo mesmo, tá? Sem edição, sem nada, é só uma conversa normal, para você prestar atenção como se você estivesse conversando comigo, beleza? É isso, um abraço. Foi muito bom fazer esse vídeo, porque eu quero, assim como foi muito importante para mim, entender que, sim, existem diferentes tipos de sucesso, não só o financeiro. Eu quero que você entenda isso também, porque para mim foi muito importante. Quando eu entendi isso, eu parei de me comparar, parei de me sentir inferior a algumas pessoas. E isso é muito importante para qualquer sucesso no mundo, tá bom? É isso, um abraço. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Bora pra cima. Valeu!